Virgínia Suassuna Costa está aqui para ajudar a família a fugir da angústia e incertezas deste momento. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Anderson. É um momento bem complicado e ele é fundamental para o próprio desenvolvimento da criança, Virgínia? Exatamente, é um momento muito importante porque você, mãe, tem que considerar não só a idade cronológica da criança, né, a partir dos 3 anos, é que ela teria condições cronológicas de estar indo para a escola, mas também as condições emocionais, porque é um novo parto, né? Tanto para você quanto para a criança. Lidar com essa separação, com essa diferença de espaço físico, com essa diferença de companhias, é uma situação complicada. Então, além da idade cronológica, é fundamental a idade emocional da criança e a sua também, né? Para verificar se você já pode devagarzinho se desvencilhando do seu filho. E o que os pais devem observar na escola antes de fazer a matrícula? É fundamental que os pais percebam a proposta pedagógica da escola, porque nessa idade, a partir dos 3 anos de idade, a criança tem necessidade de desenvolver habilidades sociais. Vocês se lembram quando eu falei da inteligência emocional, né, da tendência e da dificuldade que a gente tem de se colocar no lugar do outro? Então, isso tem que constar, né, no currículo da escola. A necessidade de a criança ir aprendendo a desenvolver essas habilidades sociais, além das psicomotoras, que são também fundamentais. Vamos destrinchar isso um pouquinho, Virgínia, mas antes, avisando os pais, né, que querem principalmente tirar as dúvidas, o telefone 255-8282 está à disposição para fazer a sua pergunta e tirar as dúvidas com a Virgínia sobre esse momento tão delicado, né? Delicadíssimo. Virgínia, você falou em várias condições que devem ser observadas. Para profissionais, tudo bem, é mais fácil de distinguir esses problemas. E para os pais, de uma forma geral, assim, qual que seriam os conselhos para se encontrar esses caminhos e perceber isso? Como reconhece uma proposta pedagógica da escola? Uma mãe que é leiga. Eu acho que seria interessante você sentar com a diretora da escola, com a pedagoga, porque inclusive a escola tem que ter uma equipe de profissionais e verificar o que vocês estão querendo ensinar para o meu filho. Quanto tempo ele vai ter que ficar sentado numa cadeira estudando? Porque, na realidade, a criança na pré-escola, de 3 a 5 anos, ela quer brincar e ela tem que aprender com o corpo, né? Se uma escola, por exemplo, Ruth, ficar exigindo que o filho pegue numa caneta, que escreva, que desenhe, que leve tarefas para casa, quer dizer, essa escola está indo contra as necessidades do seu filho. Isso deve acontecer a partir de uma outra etapa? A partir de uma outra etapa. A partir dos 5 anos de idade, aí sim a criança vai ter necessidade, né, de ficar mexendo com lápis e papel. Mas antes ela aprende através do corpo. E você tem direito, eu quero deixar essa mensagem para a população, né? Você tem direito e dever de pedir para que a escola mostre para você quais são os objetivos, tanto gerais quanto específicos. Você acha que existe uma tendência das escolas de forçar um pouco, de adiantar um pouco o aprendizado da criança, ensinar a escrever antes da época, a ler antes do momento? Exatamente. E, infelizmente, não é nem porque a escola é totalmente responsável, é porque nós pais, você aí que está nos assistindo, às vezes exige da escola que a escola mande muita tarefa para casa, né? Então, às vezes, é uma necessidade mais dos pais e a escola, que não tem uma fundamentação assim, filosófica, rigorosa, né? Ela acaba embarcando na manipulação dos pais. Se sentar com a diretora e ficar perguntando isso tudo, não fica parecendo que o pai enche, perturba demais, que é um pai muito chato, não? Pode até ficar parecendo que perturba, mas eu acho que a nossa função de pais é exatamente perturbar, né, a escola. E se essa escola não tiver condições de suportar você, nisso que o Anderson colocou, que são as perturbações, provavelmente ela não vai servir para você. Porque a nossa função é ficar perturbando o ano inteiro, porque afinal de contas é seu filho que está lá. A gente faz agora um intervalo e a seguir uma pedagoga dá as dicas de como escolher a escola para matricular o seu filho. Aguarde um instante só. Quais são os critérios que os pais devem usar na hora de escolher a escola em que vão matricular os filhos? As dicas você vai ver a seguir, são de uma pedagoga. É importante que o pai conheça o projeto pedagógico, que é a parte escrita do que a escola, do trabalho que a escola vai desenvolver ao longo do ano. E o que ela quer, qual que é a filosofia de trabalho que essa escola tem. É importante também que o pai vá à escola, que ele converse com o coordenador, que ele visite várias escolas, que ele converse com o coordenador ou com os diretores, para ele sentir se realmente é possível concretizar aquilo que está escrito como um projeto pedagógico da escola. Além disso, existem outros critérios que precisam ser levados em consideração. Sim, eu acho que a escola ela tem que valorizar o ser humano, ela tem que ter sensibilidade suficiente para conciliar conteúdo,
valores. Eu acho que a escola tem que trabalhar com valores e tem que trabalhar com limite também, com a disciplina, porque não há aprendizagem, não há conhecimento sem disciplina. Esse questionamento que eu estou fazendo a indicação, eu acho que ele tem que valer para a escola pública e para a escola privada também. E se tratar de uma escola privada, o pai tem que observar se o orçamento dele é compatível com o preço que a escola cobra. Virgínia, são tantos os critérios, né? Esses critérios devem ser observados única e basicamente quando vai se matricular o filho ou também em outros momentos dessa etapa de aprendizado que a criança vive? Esses critérios, eles têm que ser observados, inclusive, antes da matrícula, né? Porque colocar o filho numa escola também é um período de gestação. E é importante que os pais, tanto o pai quanto a mãe, visitem as diferentes escolas. Porque o que eu observo é que, às vezes, a mãe escolhe a escola e o pai não tem essa participação. E depois lhe é cobrada, né, a decisão. Agora, quando você disse isso, é importante em outros períodos também, é claro, né? De repente você matricula o seu filho na pré-escola e depois tem que mudá-lo de escola, porque aquela escola já não oferece a seu filho a continuidade de ensino. Então, seria muito importante, como a Maria Dulce colocou, que você observe se a filosofia é a mesma, o número de alunos em sala de aula é fundamental ser observado, porque quando a criança é menor, ela precisa de uma atenção mais particularizada. E os professores, eles vão ter que ter um conhecimento sobre a necessidade de cada etapa da criança. Eu fiquei sabendo outro dia, numa sala de aula, que a professora pediu para que os alunos recortassem meios de transportes. E um menino muito safadinho recortou uma mulher de biquíni e ela não sabia o que fazer. Quer dizer, essa professora provavelmente... Meios de transporte, não deixa de ser, né? Então, essa professora não tinha habilidade para estar lidando com aquela curiosidade sexual da criança, que é natural, principalmente de 3 a 6 anos de idade. Então, o professor, ele tem que ter condições de estar respondendo às necessidades da criança. Em relação ao número de alunos em sala, qual seria o limite máximo para a primeira fase da idade escolar e para uma segunda fase? Olha, na pré-escola, os educadores colocam de 10 a 15 crianças apenas, exatamente porque eles precisam dessa atenção individualizada. Porque dentro de casa, ele é o João, ele é a Maria. Então, se tornar um no meio de tantos é uma coisa complicada. Então, o processo tem que ser mais lento mesmo. Mas na rede pública isso é meio difícil, né, É meio Virgínia? difícil, realmente é meio difícil. Não só na rede pública, deveriam... principalmente na rede privada também. Agora eu fico pensando o seguinte, se os professores realmente tiverem condições, eles podem estar trabalhando em grupos de alunos. Então, eu acho que é importante, tanto o Estado quanto as escolas particulares, estarem investindo no professor, porque ele é uma figura muito importante. Então, a gente tem notícia de escolas que colocam até 40 alunos numa sala de segundo, terceiro ano, a primeira fase. Você acha que isso dá resultado? É possível fazer um bom trabalho? Olha, difícil. Eu não acredito que seja fácil fazer um bom trabalho, porque independente assim, da idade da criança, ela, como eu estava dizendo, é fundamental a assistência individual. De repente, o menino está lá errando, está lá sem interesse. E se ele está no meio de 40, Ruth, dificilmente você vai chegar até ele e falar, puxa, o que está acontecendo com você? Às vezes, uma dificuldade emocional pode estar interferindo na aprendizagem. E aí, uma dica importante para você, antes de se matricularem, né, na escola, eu acho fundamental o teu filho passar por exames físicos. Parece que isso não atrapalha, sabe, Ruth? Mas se o menino tem um problema visual, ele vai ter dificuldade. Então, não é a escola que é o problema, às vezes a própria criança. Uma dificuldade auditiva, às vezes até a subnutrição interfere na aprendizagem. Por isso, a importância da família estar em contato com a escola, para que, de alguma maneira, a gente possa identificar, caso exista, assim, na adaptação na escola, quais são as variáveis que estão interferindo no processo de aprendizagem. Os telespectadores já estão perguntando, vamos ser um pouco mais rápidos nas respostas aqui. O Leandro, do Jardim América, quer saber qual a melhor idade para pôr o filho na escola. Olha, a partir de 3 anos, mas não considere só a idade cronológica. Lembre-se da idade emocional. Às vezes a criança não tem condições ainda de cortar o cordão umbilical e muitas vezes o pai também não tem condições de estar cortando esse cordão umbilical. Então ainda não é hora. Separação é um processo doloroso que tem que ser trabalhado. A Carolina do Jardim Marista quer saber o que você acha dos pais que colocam os filhos na escola com 1 ano de idade. Olha, eu fico pensando que esses pais não conhecem nada, né, de psicologia infantil. Com 1 ano de idade, a criança tem necessidade de estar em contato com a família e com o corpinho dela, né? A gente chama até de socialização individual. A partir do 2º ano de vida, ela tem necessidade de uma socialização que envolva elementos da família. E só a partir dos 3 é que ela tem necessidade de um contato mais amplo. O Fernando Garavello pergunta se a criança entrar muito cedo na escola, ela não vai enjoar rápido daquele processo todo.
Fernando, enjoa. E hoje mesmo, conversando com uma pedagoga na universidade, ela me disse assim: Virgínia, o que eu tenho observado é que com as crianças, quando elas chegam com 6 anos de idade, no processo mesmo da alfabetização, elas já estão cansadas com toda a razão. Então, criança também tem estresse e tem estresse educacional. Ok, daqui a pouco a gente fala um pouco mais desse assunto, vamos fazer um rápido intervalo comercial e no próximo bloco você vai ver como o goianiense escolhe a escola do filho. Aguarde um instante só. Na hora de escolher a escola para os filhos, os pais são obrigados a considerar uma série de fatores, que vão desde o preço até o conteúdo que a escola vai passar. Veja como alguns goianienses fazem esta escolha. O que levou a senhora a escolher a escola que suas filhas estão estudando? Elas estão em escola municipal e estadual. Hoje em dia a gente não pode pagar quase todas as escolas particulares, sabe? Então, a delas, no caso que eu escolhi, eu achei muito bom. A senhora pesquisou antes de escolher? Gostei bastante. O que levou a senhora a escolher a escola para suas filhas? Primeiramente, foi o método utilizado pela escola. Eu acho muito importante, antes de se fazer uma escolha da escola dos nossos filhos, que nós conheçamos o método utilizado pela escola, a proposta pedagógica, se a escola tem uma psicóloga para acompanhar nossas crianças. Então, foi pensando nisso que eu escolhi a escola dela. Virgínia, muitos pais se sentem às vezes angustiados por não poderem pagar uma escola particular para os filhos. Você acha que isso é motivo de angústia? Dá para dizer que o aluno que está numa escola pública não está recebendo uma boa educação? Olha, é interessante porque a minha experiência tem sido diferente. Eu sou professora de didática e prática de ensino da Universidade Católica de Goiás há 18 anos. E eu trabalho nas escolas públicas. E a minha experiência tem sido, assim, riquíssima, porque eu tenho percebido que eles estão até com interesse de mostrar e de quebrar esse mito de que só as escolas particulares é que realmente tem uma proposta pedagógica interessante. Não se angustie, ao contrário. Tente participar da escola e fazer por ela aquilo que você gostaria que ela fizesse pelo seu filho. Eu acho que de mãos dadas e juntas, eu acho que a escola ajuda. Melhorar a escola. Ajuda realmente, e a escola pública, eu tenho ficado assim surpresa, né, porque ela realmente tem oferecido assim conteúdos e um processo pedagógico muito interessante. Vale a pena conferir. Virgínia, a Juliana do setor sudoeste, ela sabia o que acontece quando a criança se separa de outros coleguinhas mudando de escola. Isso tem que ser levado em consideração? Tem que ser levado em consideração porque os coleguinhas também fazem parte de uma família. Então, todo o processo de separação é doloroso. Caso você saiba, Juliana, que você vai ter que separar seu filho dos coleguinhas, prepare para que ele possa conviver com essa despedida. E, de repente, vale até uma despedidinha mesmo, viu? A Divina de Aparecida de Goiânia diz que o filho dela é deficiente auditivo. Em que escola ela deve colocar o filho e em que idade? Olha, eu acho que o mais cedo possível, né? Porque uma criança com deficiência auditiva tem que ser estimulada assim na mais tenra idade. Eu conheço o Corai, que foi uma instituição que eu trabalhei, e tem a PAI. Eu acho que vale a pena porque eles também têm um trabalho muito interessante. A Lucimar, do setor sudoeste, ela tem 2 filhos, 6 e 7 anos, e quer saber o que você acha do método construtivista. O método construtivista, ele está muito em moda, né? Eu não acredito que ele esteja sendo implantado na sua totalidade porque ele é muito complexo. Eu percebo que existem atitudes construtivistas que algumas escolas têm adotado e eu acho que ele é muito interessante, porque ele tenta integrar a criança nos 3 aspectos que são fundamentais: o sentir, o pensar e o agir. A Patrícia de Uruaçu tem uma filha de 5 anos que já fez Jardim 1 e Jardim 2. E ela diz que a criança ainda não se desenvolveu. Por quê? Às vezes, da dificuldade, como eu estava colocando no início, pode ser até física, vale a pena conferir a visão, vale a pena conferir a audição, vale a pena conferir se tem alguma dificuldade na relação com a criança ou até com a proposta pedagógica da escola. Porque, às vezes, a sua filha tem um traço, né, de personalidade que não se adequa à proposta que a escola está podendo conferir para ela. Tem um exemplo disso aí, Virgínia? Por exemplo, de repente, uma criança ela tem necessidade de um contato afetivo maior e a escola tem uma postura autoritária. Então, com certeza, vai existir uma dificuldade nessa relação. Então, aquilo que às vezes é visto como uma deficiência intelectual ou deficiência da criança é uma deficiência na relação escola-criança. Nesse caso, também, muitas vezes, a escola que é boa para o meu irmão pode não ser boa para mim? De jeito nenhum. Ao contrário, eu fico pensando assim que como nós temos características, graças a Deus, individuais e diferentes, que seria interessante você procurar adequar o teu filho a um determinado tipo de escola. Então, nem sempre o que é bom para um vai necessariamente ser bom para o outro.
Bom, o Edson de Lima, do Jardim Nova Era, diz que o filho dele tem 7 anos e já vai para a escola, mas não consegue copiar as tarefas. O que ele deve fazer? Olha, Edson, pode ser, como eu estava dizendo, um problema visual. Então, dê uma olhadinha nos aspectos físicos primeiro, nos aspectos, assim, emocionais também, porque ele pode estar tendo embotamento afetivo ou até uma dificuldade, às vezes, com a professora, né? Mas comece investigando os aspectos físicos. A Cleonice da Vila São José, Virginia, que ela tem um filho de 4 anos que não quer ir para a escola. O que se faz? Uma força? Não? Como é que é? Você não deve forçar o seu filho para a escola, porque a escola é um lugar que deve cheirar prazer. Então, se você força esse menino com 4 anos, ele pode até ir porque hoje você tem poder sobre ele. Com 10 anos você não vai conseguir e dificilmente ele vai chegar a uma universidade. Então, vale a pena ficar com ele mais em casa. Talvez seja uma forma dele estar pedindo colo, né? Então, vale a pena dar uma germinada um pouquinho mais nessa relação para que depois ele possa realmente, né, florescer e vir a ser um profissional. Ok, Virginia, quer dizer, então, participação dos pais é fundamental nisso tudo. Fundamental. Tem que estar participando mesmo. E muito. Tá ok, Virginia. Muito obrigado pela participação e até um próximo programa. Até mais.